Wagner Leonardo, William Lepp, Osvaldo e William Oliveira. Como é que joga esse Vitória do Thiago Carpini? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre Campeonato Brasileiro, trazendo mais uma vez um vídeo de análise, dessa vez sobre o Vitória, falar um pouco sobre como a equipe do Thiago Carpini se comporta em campo e em como joga, quais são as peças-chave, quais são as peças fundamentais nessa crescente do Vitória no Campeonato Brasileiro. Estou gravando esse vídeo logo após a vitória sobre o Fluminense. Muita coisa do que eu falar aqui vai se refletir na sequência da temporada em relação a desenho tático, em relação à forma de se defender, a forma de atacar também, as peças-chave desse Vitória, vários nomes que cresceram sob o comando do Thiago Carpini, que não eram tão utilizados com o Léo Condé. Antes de trazer isso, dá uma recapitulada um pouco sobre o Vitória em si, como chega o Vitória para esse Campeonato Brasileiro e como entra, inclusive, nesse Campeonato Brasileiro. Foi uma Vitória que, nos últimos anos, viveu muitas turbulências, inclusive passando pela Série C do Campeonato Brasileiro. No último ano, conseguiu, sob o comando do Léo Condé, um título da Série B e o acesso, consequentemente o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No início da temporada foi um Vitória que até conseguiu o título estadual sobre o seu grande rival, mas no início do Campeonato Brasileiro foi um Vitória longe de convencer, foi um Vitória longe de ter um aproveitamento aceitável sob o comando do Léo Condé, e aí tem essa mudança no comando técnico. Uma mudança que dá uma segunda chance para o Vitória no Campeonato Brasileiro e dá uma segunda chance também para o homem que chega ao Vitória, O Thiago Carpini, assim como o Vitória, esteve na Série B de 2023, sob o comandando, na verdade, o Juventude, consegue o acesso do Juventude para a Série A, só que aí ele faz um movimento de ir ao São Paulo. Ele já chega ao São Paulo sob muita desconfiança, sobre será que vai aguentar a pressão de comandar uma equipe na Série A do porte do São Paulo. E sobre esse chegar do Carpini, sob muita desconfiança, ele até consegue um grande título, consegue a Supercopa, mas depois o trabalho não consegue ser convincente, pelo menos para parte administrativa do São Paulo, que termina tendo um final de um vínculo com ele por lá. E aí une esse momento, de um Vitória que precisava de um novo comandante, de um mercado muito restrito no futebol brasileiro e de tentar algo relativamente novo. É um Carpini que já tem um currículo interessante, mas em Série A é uma certa novidade ainda para o Carpini. Ele aceita e ele chega também sobre um Vitória sob muita pressão. Só que ele consegue entregar bastante, ele consegue encontrar bons caminhos para fazer esse Vitória entregar mais. E como é que ele encontra esses caminhos? Tirando homens do banco, tirando homens que não eram tão utilizados pelo Léo Condé, peças que eram meio que quase que descartadas já do Vitória, e aí chega o Carpini e consegue crescer, fazer com que esse Vitória encontre alternativas e encontre de fato rumo para as vitórias, Tem uma sequência muito boa de momento. Mas bora lá para falar sobre esse grupo, sobre principalmente as peças fundamentais. Você já está conseguindo acompanhar aqui ao lado o campo desse Vitória com as principais peças. Alguns nomes importantes não estão aqui no campinho, mas eu vou citar em um momento ou outro. Citei no gol Lucas Arcanjo, incontestável, um dos grandes goleiros do Campeonato Brasileiro, tendo grandes atuações, com muita regularidade, é uma peça que chama muita atenção. Para a linha defensiva, você tem alguns nomes bem interessantes. O que mais chama a atenção, pelo menos na minha opinião, é o nome do Wagner Leonardo. Dentro da estrutura de dupla de zaga que o Vitória tem, Wagner Leonardo ele consegue, tecnicamente, dá muito poder de saída de jogo para esse Vitória, tanto numa saída curta como numa saída longa. Wagner Leonardo ele consegue encaixar alguns passes um pouco mais longos para os homens de extremo do ataque. Então, não é surpreendente a gente ter um Vitória encaixando alguma saída um pouco mais longa e não é rifando a bola. É um Wagner Leonardo que encontra alternativas, ou com o Osvaldo na ponta esquerda, ou com o Mateuzinho aberto pelo lado direito. Um outro homem, aí seguindo nessa
dupla de zaga do Vitória, e aí se tem essa zaga direita com dúvidas, né? Se tem uma zaga direita com 3 possibilidades em que o Carpini ele ainda não encontrou a melhor alternativa, em que ele ainda estuda e movimenta bastante. Pode ser Camutanga, e acredito que o Camutanga é a escolha que na cabeça do Carpini vem sendo a mais a ideal, pelo menos para esse início de trabalho dele. Se tem Bruno Vini, e se tem o Caio Vinícius também, né? O Caio Vinícius era uma dessas peças totalmente deixadas de lado pelo Léo Condé. Caio Vinícius que é um volante, né? Um meia central / volante, mas foi testado diante da baixa de Camutanga e de Bruno Vini contra o Fluminense e entregou muito. E o Caio Vinícius ele tem essa qualidade a mais para a saída de jogo que Camutanga e Bruno Vini não tem. Então a possibilidade do Caio Vinícius ela abre um leque um pouco maior, né, para essa dupla de zaga. Uma das figuras certas é Wagner Leonardo. A outra figura da zaga se tem algumas possibilidades de mudança. Para zaga mesmo, zagueiro para zagueirar, acredito que o Camutanga é a melhor alternativa, mas se tem um Caio Vinícius que pede passagem como um volante / zagueiro. E aí a gente chega às laterais que se tem 2 pontos muito diferentes. Lateral direita com uma figura certa, com uma figura carimbada, que é o William Lepo, né? E é mais um nome dessa mudança do Carpini, né? Se tinha antes da chegada do Carpini a presença do Zeca, que foi uma das grandes figuras de acesso do Vitória e título na temporada passada. Inclusive ele era o capitão, em grande parte ele era o capitão do Vitória para essa temporada de 2024, só que foi perdendo espaço e teve o seu vínculo finalizado depois da chegada do Carpini. E aí o William Lepo, que fez um grande campeonato paulista, ganha a posição. Cara que tem muita entrega de apoio ao campo de ataque e também tem um ponto defensivo que é muito interessante. E esse apoio ao campo de ataque é importante demais para a estrutura do Vitória, e na sequência do vídeo eu vou falar sobre isso. Raul Cáceres, o paraguaio, passagem pelo América, um pouco mais marcante dentro do campeonato, dentro do futebol brasileiro. O Cáceres é uma segunda opção, mas nem briga, né? Só se de fato o William Lepo sentir, o Cáceres ele vai ser uma opção no banco. A gente chega à lateral esquerda e aí sim tem dúvidas. Tá muito claro que num primeiro momento, agora, nesse exato momento, se tem o Lucas Esteves como preferência. Só que a disputa pela lateral esquerda ela é mais acirrada do que pela lateral direita. O PK já foi titular. Então se tem um PK que em algum momento ele pode ganhar essa posição. São 2 laterais com características um pouco diferentes, né? Se tem o Lucas Esteves, que na minha opinião ele sobe e apoia melhor do que o PK, mas se tem no PK um lateral um pouco mais equilibrado, que defensivamente pode entregar um pouco mais. No meio de campo, 3 volantes. Não tem, eu fiz um vídeo recente sobre o meio de campo do Juventude. Meio de campo do Vitória ele não tem muito equilíbrio, né? Se tem 3 caras para dar sustentação para o restante da linha de frente funcionar com alguma liberdade. Se tem o Luan, que foi um dos nomes que perdeu espaço, que na verdade ganhou espaço com a chegada do Carpini. Se tem o Leonaldo, outro nome que ganhou espaço, né? O Luan é o primeiro volante, Leonaldo é um meia central, mas que também vai funcionar como um volante, Leonaldo ex-Ponte Preta. E se tem ali a figura do William Oliveira como uma figura mais certa nessa temporada do Vitória, no sentido de já era utilizado pelo Léo Condé e segue sendo uma figura importante na estrutura de meio do Vitória, com o Thiago Carpini. E tem um ponto interessante sobre o William Oliveira, que em toda a carreira dele, ele nunca foi um grande protagonista nas equipes por onde ele passou, e olha que ele já girou um pouco. Ele sempre foi o cara do meio que faz o jogo girar, que faz o jogo andar, que direciona a construção das jogadas, o início da construção das jogadas da equipe onde ele está, mas ele nunca foi esse cara do meio para ter liberdade de pisar no campo de ataque e fazer gols. No Vitória do Carpini ele vem tendo essa liberdade e vem chamando um pouco de responsabilidade, vem chamando muita responsabilidade para si. Então, dentro dessa estrutura de meio de campo do Vitória se tem
esses 3 homens, esses 3, em teoria, volantes. E aí eu fiz um vídeo falando sobre o Juventude, de um meio de campo muito bem definido, né? De um Kaique como um primeiro volante, de um Jadson como meia central, e o Nenê como a função de criar, como a única e exclusiva função de criar. No Vitória, não. No Vitória você tem esses 3 homens do meio de campo para dar sustentação e alguma liberdade para os homens de frente. O que é um problema no sentido de, na estrutura de meio, você não tem um cara para pensar muito o jogo. Você tem muita entrega física e alguma entrega defensiva, mas não tem muito alguém para pensar o jogo. A gente chega ao ataque, dentro de um 4-3-3, o Vitória ele tem lá na ponta esquerda um Osvaldo, na ponta direita um Mateuzinho, e na figura do centroavante o Vitória tem o Alejandro, né? Osvaldo e Mateuzinho acelerando muito o jogo, e o Alejandro sendo o 9. Só que aí é um dos problemas do Vitória para a temporada em o 9. Se teve a saída de Léo Gamalho, Luiz Adriano não correspondeu, e aí cai no colo única e exclusivamente para o Alejandro, que não corresponde. É um cara de área que às vezes sai para tentar ajudar a construção de algum contra-ataque, para tentar fazer o pivô, e mais mata as jogadas do Vitória do que colabora de alguma forma. Mas é o 9 que o Vitória tem. E aí a gente pode trabalhar em outras possibilidades. O Osvaldo é o ponta esquerda titular, mas até pela questão da idade, o Osvaldo ele às vezes não consegue ter uma entrega 100% durante os 90 minutos. E aí você tem um Culebra que sai do banco, você tem um Yuri Castilho que no momento está lesionado, e lá do lado direito você tem a presença de Mateuzinho, e aí você tem um pouco de um híbrido, né? Eu falei de um 4-3-3, mas o Mateuzinho, ele, durante o jogo, ele pode se comportar como um meio ofensivo. Então pode virar um 4-4-2. E por que eu falei do Lepo sendo importante? Diante de um Mateuzinho que corta para dentro, o Lepo ele vai ocupar essa ponta direita, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Sobre o meio de campo ainda, alguns nomes que eu não coloquei, Dudu e Rodrigo Andrade. Nomes que terminaram perdendo um pouco de espaço, passaram por problemas físicos também, né? No momento, inclusive, o Dudu, mas que claramente perderam espaço com a chegada do Carpini. Olhando a saída de jogo do Vitória, se tem uma saída sob pressão dessa forma, né? Os dois zagueiros abertos, os laterais abertos e normalmente o Luan sendo esse primeiro homem do corredor central para a saída. Pode girar? Pode. Em alguns momentos o Leonardo pode aparecer, em outros momentos o William Oliveira pode aparecer, mas em grande parte o Luan vai ser esse primeiro homem da saída por dentro. E aí tem uma outra saída, que é uma saída de um Vitória já não tão pressionado, já podendo ter um pouco mais de liberdade para sair no seu campo defensivo, uma saída de 3 com o Luan ficando entre os zagueiros, reforçando aquela questão de Wagner Leonardo sendo importante para a saída pelo lado esquerdo, e se tiver o Caio Vinícius, ele ajuda demais para essa saída pelo lado direito com a qualidade do passe. Tem já olhando para um jogo defensivo do Vitória, não é um Vitória que vai marcar pressão lá na frente. Pode acontecer em algum momento? Pode. Mas em grande parte é um Vitória que vai marcar num 4-5-1, numa marcação média, no meio de campo, nessa linha de 5, pode acontecer, mas em grande parte até um pouco mais baixa do que isso. É um 4-5-1 que em alguns momentos vira um 4-4-2, porque um desses homens do meio de campo, dependendo de onde tiver a saída de jogo da equipe adversária, um desses homens do meio de campo ele sai para atacar quem tem a bola. Então fica Alejandro e o cara que vai sair para atacar, para pressionar quem tem a bola na equipe adversária. E aí a gente chega à estrutura de ataque do Vitória, com algumas movimentações, algumas setinhas que eu vou explicar. A saída de 3 lá atrás, Luan ficando um pouco mais, liberando os laterais, e a liberdade para o William Lepo é importante demais, porque você tem um Mateuzinho que é o titular, e em grande parte o Mateuzinho ele corta para o corredor central, né? Puxa da direita para o meio. E aí se tem o William Lepo que vai ter essa liberdade para avançar um pouco mais pela ponta direita, e é um ponto de atenção que se tem da equipe adversária sobre esse avanço do William Lepo. No corredor esquerdo se tem Lucas Esteves, um Osvaldo cortando para dentro, mas cortando para a área, e não para o corredor central como o Mateuzinho termina cortando.
A figura do William Oliveira dentro dessa estrutura de meio de campo do Vitória, de Leonal, de Luan e o William Oliveira. O William Oliveira apoiando muito mais. E eu terminei não destacando a questão do comando do ataque, mas vou falar agora sobre isso. Eu coloquei Alejandro e coloquei Janderson. O Alejandro é o 9. O Janderson é um ponta, um atacante de lado que pode jogar como um segundo atacante por dentro. E acredito que até uma escolha um pouco melhor. Essa briga entre Alejandro e Janderson, Janderson que foi uma das grandes apostas do Vitória em relação a contratações, investimento para a temporada, mas não é um nome muito utilizado até pelo próprio Carpini. Mas se tem um Janderson com velocidade, com mobilidade, mas não consegue fazer tão bem a função do pivô como o Alejandro faz, né? Isso é um fato. Então vai muito de acordo com o que o jogo pede. E tem aí um outro campo que eu coloquei e terminei colocando o Jean Mota. Aí sim é um Vitória que pode sacar um dos volantes, então pode sacar o Luan, pode sacar o Leonaldo. Acredito que o William Oliveira não é sacado, mas pode sacar um dos volantes para colocar um Jean Mota, para atuar como um 10. E aí pela ponta direita pode-se ter o Zé Hugo, pode ser o próprio Janderson, com a figura do Alejandro no comando do ataque e o Oswaldo lá na ponta esquerda, virando muito mais para um 4-3-3, só que um 4-3-3 onde o meio de campo pensa um pouco melhor com a presença do Jean Mota. Acho que tem bons valores sim, né? É um Vitória que, olhando a disputa pela 10, se tem Jean Mota e se tem o Mateuzinho, e acredito que o Mateuzinho tecnicamente é um pouco superior ao Jean Mota, mas o Mateuzinho ganha muito a posição por essa possibilidade dele fazer tanto a ponta direita como durante o jogo ele poder se moldar e jogar como um 10 também. Se tem uma figura, uma linha defensiva em que se tem um Wagner Leonardo, eu acho bem interessante a lateral esquerda do Vitória. Não tem nenhum grande craque na lateral esquerda, nem Lucas Esteves, nem PK, mas são laterais regulares para bom e laterais que têm algum equilíbrio. Lado direito, né, o corredor direito com a presença do William Lepe, me agrada muito como o William Lepe se comporta em campo, toda a entrega que ele tem física e técnica também. Me preocupa um pouco esse comando do ataque do Vitória. Acho que a Vitória precisa ir muito forte para o mercado para se ter um 9 à altura, para se ter um 9 para ocupar aquela posição que se tem hoje com o Alejandro. Mas o meio de campo encaixou muito bem, né? Luan crescendo bastante, o próprio Leonaldo também crescendo bastante. Acho que é um Vitória que, diante do objetivo que tem, né? Eu queria até que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. É um Vitória que, diante do objetivo que tem, pode sim conquistar a permanência. E é claro, depois de bater os 45 pontos, é a mesma avaliação que eu fiz em relação ao Juventude. Depois de bater os 45 pontos, é uma Vitória que pode sonhar sim uma Sul-Americana, sonhar em uma competição internacional. Mas só recapitulando aqui, William Lepe com uma figura certa nesse corredor direito, briga pela lateral esquerda entre Esteves e PK, dupla de zaga, Wagner Leonardo é o único homem mais certo mesmo, é um homem que se tem como uma figura carimbada, assim como no meio de campo William Oliveira é essa figura carimbada. Tenho muitas dúvidas se o Dudu ele vai voltar a ter espaço, também sobre como o Rodrigo Andrade ele vai poder reocupar um espaço nesse grupo, nesse meio de campo do Vitória. E lá na linha de frente você tem o Oswaldo, né, com uma figura mais certa, mas se tem um Mateuzinho brigando com o Jean Mota, brigando também com o Zé Hugo. Enfim, são algumas possibilidades que temos aí no Vitória. Queria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, deixe um pouco do que você observa também. Se eu não trouxe alguma outra movimentação, pode deixar aqui nos comentários, é sempre muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui, mas peço, se inscreve no canal, compartilha o link, deixa o like também, compartilha o link em grupos de torcedores, em grupos de amigos, porque isso ajuda demais aqui ao crescimento do meu trabalho. Mas eu vou ficando por aqui, repito, se inscreve no canal, vou ficando por aqui, até a próxima.